Oi, mulheres, voltamos e agora com a nossa pauta médica. A gente vai falar sobre pedra na vesícula. Eu tenho uma teoria que eu vou perguntar para o doutor Eduardo Greco se é verdade, que vesícula é um órgão que a gente só lembra quando dá problema. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada. Prazer enorme recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Essa minha teoria tá certa? A gente Muito só certo. lembra da vesícula quando dá problema? Fundamental, porque a vesícula ela não é um órgão vital, Regina. Não é algo que você usa igual o seu coração, o seu cérebro. Ele é um órgão de armazenamento. Sem ela você consegue viver. A vesícula ela serve para armazenar a bile. Então a bile ela é uma substância que quando a gente se alimenta de alimentos, principalmente os gordurosos, a bile sai da vesícula, que fica aqui embaixo, a gente vai até ter uma imagem para mostrar, né? Ela fica ali junto do fígado. O fígado, aqui a gente tem lá, o fígado. Ah lá. O fígado produz a bile. Qual e que é a o bile, fígado? O fígado é aqui, esse mais avermelhadinho aqui, Regina. Esse é tá? o fígado. Isso, aqui é o fígado. Lá dentro, ó, lá embaixo dele fica a vesícula. Ah, tá. Tá? Então, a vesícula, aqui a gente tem uma imagem maior, ela vai pegar o quê? O fígado manda para ela a bile e ela fica aqui guardadinha. Quando a gente se alimenta, a bile sai, ela é tipo uma bexiguinha. Você aperta, Sim. ela vai se contrair. Manda a bile pro fígado. Manda a bile pro intestino. Ah, para o intestino, Isso, então quando você claro. come, o alimento gorduroso, ele sai, passa pelo seu estômago, vem no intestino. Quando o organismo percebe isso, ele libera a bile para digerir as gorduras. Tá certo? Então, a vesícula é um órgão armazenador e que vai soltando a bile, esse suco, que é aquele suco esverdeado, que às vezes a pessoa vomita e fala, vomitei bile, vomitei verde porque passou mal com álcool. É isso mesmo. Porque é o excesso de gordura, o excesso de álcool. Então, ela só armazena. Quando você não tem a vesícula, se você retira pela formação de pedras, por processos inflamatórios repetidos, até mesmo por câncer, você retira, o que acontece? O fígado, ele vai lançar diretamente, em vez de ele mandar para a vesícula e a vesícula mandar para o intestino, o fígado lança diretamente para o intestino. Então não é um órgão vital. Isso. E aí por isso que as pessoas fazem o quê? Menosprezam. E quando que vai lembrar? Ah, é quando dá pedra na vesícula. Quando dá pedra. E aí com processo inflamatório mais grave, mais agudo, e aí a pedra está lá e aí pode ser uma coisa simples ou pode levar a quadros graves. E dói? Dói. O que acontece? A pessoa se comer muita gordura, o excesso vai virar colesterol. Sim. A gente sabe disso. Por isso que a gente idosa, o médico vai lá e te pede colesterol, examina, o colesterol tem que estar baixo. Porque, verdade. além do colesterol prejudicar o seu coração, entupir a artéria, etc., ele junto com a bile em excesso, ele vai formar a pedra. A pedra que a gente fala da vesícula é um cálculo de colesterol, é uma pedra de colesterol. Nossa. Então, aquele líquido, com excesso de colesterol, ele deixa de ser a bile, deixa de ser aquele líquido esverdeadinho e se transforma numa pedra. E essa pedra lá dentro, o que acontece? Ela faz com que a bexiguinha, a sua vesícula, trabalhe de uma forma não adequada. Tá. Quando você come gordura, imagina a bexiga querendo tirar a bile, mas tem uma pedra lá. Aquela pedra pode entupir o canal, aí não sai. Aí fica o órgão tentando tirar o líquido para fora e a pedra funcionar, e a pedra entupindo. Aí a pessoa tem muita dor, é uma dor incólica, muito forte. Que aí você precisa... Pode concluir, perdão. Que você precisa de medicação e ir para o hospital para controlar. Lembra a cólica de rim, de pedra no rim? Exatamente. A cólica renal é a pior dor de todas. A cólica renal é extremamente dolorosa, né? Mas é o mesmo princípio. A pessoa forma um cálculo no rim por falta de hidratação, por outras situações. E esse cálculo é uma pedra que tenta sair pelo canal, que é estreito, que tinha que passar o líquido. Não, uma passa uma pedra. Aqui na vesícula biliar é a mesma coisa. E a pedra sendo muito grande, a pessoa vai ter sintomas de dor, de cólica, passa muito mal. O perigo é quando a pedra é pequenininha. Porque se a pedra é pequenininha, a vesícula biliar ela é junto, tem um outro canalzinho que sai aqui embaixo, do lado do fígado, que é o outro órgão que esse é importantíssimo para a gente, que é o pâncreas. E se a pedrinha sai dessa vesícula e vai para o pâncreas, aí leva ao quadro que a gente chama de pancreatite, aí é extremamente grave. Gravíssimo. Gravíssimo. Então, as pessoas precisam se cuidar, procurar o médico, né? A partir de uma certa idade, aos 40 anos, fazer exames periódicos. Por quê? Às vezes a pedra está lá, a pessoa vive a vida inteira sem perceber. Nem sabe. Agora, se a pedra for muito pequenininha, está correndo o risco de ter uma pancreatite, de ter um quadro mais grave, que não só a dor, não só a cólica, que você resolve melhor. Vamos ver então mitos e verdades vamos lá. sobre esse assunto. Colesterol alto pode resultar em cálculo na vesícula biliar. Maravilha, verdade, foi o que a gente falou. Então, importantíssimo, o que vai levar você a formar isso é o excesso de colesterol, principalmente é o que a gente tem mais comum. E a gente hoje
vê que a incidência desses cálculos são cada vez maiores por conta do tipo de alimentação que as pessoas estão levando. Cada vez menos adequada. Menos adequada, então a gente precisa mostrar, dar as orientações de sempre, que é se hidratar bem, os cuidados com a sua alimentação, que tipo de alimentação. É óbvio que você não vai viver a vida inteira sem um doce, sem aproveitar um lanche, né, um canole gostoso. Você não pode comer o canole todo dia, toda hora, cada 3 horas. Não, você pode comer na hora do seu almoço. Então, a gente precisa orientar os pacientes para evitar, porque o colesterol vai com a bile e vai formar pedrinha lá. É mito ou verdade que beber muita água dissolve as pedras? Mito. Mito. Isso é mito. A água é importantíssima para o funcionamento do teu intestino e de todo o nosso organismo. Quando a pessoa tem cálculo renal, ela ajuda a fazer o quê? Aquela pedrinha sair do rim e liberar. Agora, você tomar um monte de água, ela não vai limpar a sua pedra lá, não tem como. Essa água não tem um canal, eu consigo chegar ali na vesícula e não. A hidratação é fundamental para a nossa vida. Como hábito. Isso, de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, aos poucos, se hidratar bem, para o funcionamento normal até do intestino, por exemplo. As pessoas têm intestino muito preso e você apenas regula, às vezes, a hidratação dessa pessoa, esse paciente já resolve. Então, para via biliar, não adianta tomar água que não vai lavar. A partir do momento que tiver pedra e for detectado com um exame simples, com um ultrassom, por exemplo, detecta isso, é um exame simples, a pessoa vai ter que o quê? Cirurgia. O tratamento é cirúrgico. Nossa. É mito ou verdade que o consumo excessivo de gordura e proteína causa pedra na vesícula? Isso, exatamente. Então, é verdade. Então, é isso que a gente passou. Então, é a questão... consumo excessivo. O consumo em excesso. Então, quando a pessoa tem uma dieta equilibrada, você vai comer a sua proteína, você precisa comer um pouco de gordura, você precisa comer um pouco de açúcar. O organismo precisa de um pouco de tudo, os excessos que são ruins. Então, o excesso de embutido, o excesso só de gorduras, vai fazer o quê? Elevar muito o seu colesterol e ajudar para que você possa desenvolver a pedrinha e ter problemas na vesícula. Perfeito. É mito ou verdade que as dores só ocorrem quando os cálculos obstruem as vias biliares? Isso, é o que a gente estava conversando exatamente. Né? Verdade. Então isso, exatamente, verdade. Então você vai ter dor quando essa pedra entupir a saída. Então imagina você em casa, a sua pia lá, obstrui por algum... Bom exemplo. Regina, obstruiu ali e você deixa a torneira aberta, vai produzindo, é a mesma coisa. O fígado continua produzindo e está lá. De repente, passou o alimento e ela quer sair, não sai. Vai ter dor, não tem para onde transbordar, a parede da vesícula vai gerar um processo inflamatório, que chama de colicistite. Aí a pessoa tem uma inflamação na vesícula por conta das pedras, quando a pedra é muito grande. Se a pedra é pequena, de tanto que força, a pedra sai pelo canal, machuca, a pessoa tem dor e pode migrar para o pâncreas, dando a pancreatite. Que é gravíssimo. Exatamente. É mito ou verdade que as pedras da vesícula podem migrar para outros órgãos? Na hora, exatamente, verdade, foi o que a gente conversou. Então, até ali a fotinho das pedrinhas, é esse aspecto mesmo. Isso tá daqui são pedras? Isso, é um aspecto assim, Ervilha. são cálculos, uns cálculos. É verde por causa da bile? Isso, ele é um verde amareladinho, tá certo? Forma esse cálculo, que é meio assim, que você até se você apertar, você consegue dissolver ele, dependendo dessa pedra. E o perigo é, quanto menor a pedrinha, mais chance dela migrar para o órgão, principalmente. Quando ela vai direto para o intestino, não tem problema. Ela migrou, mas caiu no intestino e foi embora. A pessoa não percebe. Mas se vai para o pâncreas, são quadros gravíssimos. Pancreatite é uma das patologias mais graves que a gente tem. Que coisa que é o corpo humano, né? É tudo ajeitadinho, para funcionar da forma adequada, exatamente. Sim. É isso mesmo. É mito ou verdade que cálculo na vesícula não causa câncer? Isso, essa é uma conversa, até o pessoal pôs para a gente conversar. Então, assim, cálculo na vesícula não causa câncer. A verdade é que o cálculo não causa câncer, mas as pessoas acham que não vão ter problemas em relação a isso. Então, a pessoa que tem o cálculo, ela precisa se preocupar porque processos inflamatórios repetitivos, tá certo? E cálculos grandes, no futuro a pessoa pode desenvolver o câncer, porque ele agride várias vezes, tá certo? Aquela vesícula. Então, o cálculo, não é o cálculo que vai causar. É a repetição. A repetição de toda hora o processo inflamatório, e tem dor, e não trata, e não cuida, e tem dor de novo, aí faz 4, 5, 6 crises no ano. Evolui. Depois de 6, 7 anos, o paciente volta já com a vesícula deteriorada, com câncer. Então, precisa tomar cuidado, porque existem relatos, existem trabalhos de condição genética associada a excesso de crises, você pode desenvolver lá no futuro câncer. Por isso que a gente fala que é sempre importante prevenir. Prevenir com exames, procurar o seu médico. E prevenir, as pessoas às vezes ficam bravas no consultório, Regina, é engraçado. Ele vem e fala assim, mas eu vou no médico e eu acho doença. Eu não vou no médico, se eu vou, quem procura acha. Não tem essa história? Você tem. A gente precisa acabar com isso. Tá. Não é que você achou a doença, você achou ela num estágio
Que dá para prevenir. Às vezes é só arrumar a alimentação, melhora. Tá. Às vezes é uma medicação que você toma. Às vezes é uma cirurgia. Aliás, a ida ao médico tem esse objetivo, né? Isso. Às vezes as pessoas falam, doutor, mas eu quero prevenir e me aparece um monte de situação. Então, mas você está prevenindo problemas muito maiores. Que vão surgir. Porque o nosso organismo, você disse, é todo especial, todo trabalhado, mas... E tudo interligado, né, doutor? Exatamente, o excesso de alimentação, o nosso estresse, às vezes não dorme direito, ele começa a falhar em algumas situações. Então é importante você procurar o seu médico, fazer o acompanhamento. O pessoal fala, eu faço meu check-up uma vez no ano, no começo. O que aí você faz? Faz a sua endoscopia, faz o ultrassom e a partir daí, se detectar alguma alteração, tem como tratar. Exatamente. A gente tem aqui alimentos que ajudam e atrapalham. Nós temos também perguntas que as pessoas mandaram de casa, mas a gente vai fazer isso tudo daqui a pouquinho, pode ser? Claro. Até já, doutor. Desde que você inicia, né? Você, o quê? A mãe já leva para tomar vacina, vai no pediatra pesar. Aí passa o tempo, você entra numa fase adulto jovem que você dificilmente aparecem problemas, mas tem um momento que precisa se cuidar de novo. A gente não pode se abandonar. Nunca, né? É fundamental, a gente não pode se abandonar. O tempo inteiro. Vamos para as perguntas que vocês aí de casa mandaram. Vamos lá. Primeira delas enviada pela Milene Medeiros. Existe algum tipo de procedimento que quebra as pedras sem precisar retirar a vesícula? Isso, Milena, você deve ter escutado, existe o que chama de litotripsia. Existe esse procedimento. Litotripsia. São como se fossem umas ondas, a pessoa fica numa máquina, é umas ondas que vêm de choque, assim, não encosta, a pessoa não vai ter um choque nela. É uma onda de vibração, para explicar mais fácil para a pessoa, que quebraria essa pedra. Só que hoje é muito pouco utilizada, porque às vezes a pedra é grande, você consegue, mas aí você vai transformar num monte de pedrinha pequenininha. Não pode ir para... E vai ter o risco da pancreatite. Então, existia isso, por um período foi usado, mas hoje isso é desuso, é em desuso. Então hoje é cirurgia. Hoje quem tem o tratamento de escolha, que a gente fala de gold standard, é fazer a cirurgia, que é a retirada da vesícula. Na cirurgia, você não retira a pedra. Isso, são coisas diferentes. Não sabia. Às vezes, se o paciente obstrui, entope lá, por algum motivo, você entra numa crise, comeu mais do que devia lá, brincando no carnaval, comeu a gordurinha, tomou a cerveja, passei mal. Fui para o hospital, vômitos, dor, aquele vômito meio esverdeado, não está sentindo bem. Faz o exame de imagem, que é ultrassom, detecta que está lá o cálculo, que é pedra. Por endoscopia, a gente consegue fazer um exame, que a sigla é CPRE, uma colangiografia, é o exame da via biliar. Então, pela boca do paciente, você vai com o aparelho e limpa esse canal. Você consegue remover essas pedras pequenas, onde a pessoa está tendo dor. Então, no momento mais agudo, que a pessoa melhorou da crise, está estável, você consegue fazer por endoscopia, retirar as pedrinhas do canal. Agora, a vesícula continua lá. E a vesícula vai estar produzindo sal e se tiver pedra, você não tem como ir lá e só retirar as pedras. Então, quando você vai para a cirurgia, hoje geralmente faz por laparoscopia, são aqueles 3 furinhos, um no umbigo, um de cada lado, a pessoa vai lá e retira, aqui pelo próprio orifício umbilical, você retira totalmente, e aí o fígado vai produzir a bile direto para o intestino. Existe uma adaptação, né, Rino? Os pacientes perguntam muito, isso é comum. Sim. Aí depois que opera vai mudar, o hábito intestinal muda um pouco, porque você tinha um órgão que mandava adequadamente a bile no momento certo, agora nem tanto. Então, até isso, cerca de 30, 60 dias, tem alteração do hábito, ou diarreia, ou intestino preso. Quer dizer, não é um órgão vital, mas é um órgão importante. Sim, ele existe e está lá, exatamente. Não é, que vai fazer falta. Exatamente. Então, você tirou, vai ter que ter a adaptação do fígado para se regular na sua alimentação. O interessante é que os pacientes que fazem a cirurgia até ajudam um pouco no controle de peso, na melhora de intestino, porque fez uma cirurgia, ficou preocupado, precisa comer de forma adequada, então o peso melhora, o intestino muda os hábitos, melhor. Né? Exatamente. Próxima pergunta é enviada pelo Júlio Fonseca. No final do ano passado, fiz uma videolaparoscopia para retirada de cálculos e da vesícula. Perfeito. E desde então, passei a ter muito gases e crise de diarreia. Esses são os efeitos colaterais normais da cirurgia? Isso, Júlio, normal, não se preocupe. Por quanto tempo? O tempo de adaptação, cerca de 30 a 60 dias. Então, que a pessoa tem que voltar no médico, depois que operou, ter os retornos normais. Vai ter esse prazo do seu fígado se regular e começar a liberar a bile diretamente. Por isso que às vezes o que acontece? A gordura passa e a bile não. Então, muita gordura no intestino vai soltar, vai ter diarreia. Vai ficar lá com excesso de gases por conta desse descompasso que está ali. Isso se normaliza geralmente em 30 a 60 dias. Aí é raro você ter pacientes que prolonguem isso, a não ser os que estejam com alimentação muito errada. Aí você vai ter outra situação, mas não é por conta
dessa regulação, é da alimentação. Então é uma recuperação relativamente tranquila. Sim, hoje a pessoa que opera, em uma semana já volta a trabalhar. É rápida, para voltar às atividades normais. O organismo já está totalmente normalizado em torno de 30 dias, 60 dias. Perfeito. Próxima pergunta, enviada pela Fabiana Pereira. Há alguns meses descobri que tenho cálculo na vesícula, mas optei por não fazer a cirurgia. Agora estou grávida e sofrendo com dores insuportáveis. O que devo fazer? Isso, esse é sempre o momento, né? É o custo-benefício. Então, é o que a gente falou, às vezes a pessoa tem, não liga e deixa lá. Nesse momento é a gravidez. Vai ser o quê? O período da gestação. Então, você submeter a uma cirurgia... Não é aconselhável, Não imagino. é aconselhável. Então, você precisa levar isso de uma forma... É importante saber o tamanho da vesícula, da pedra, se é muito grande ou pequena, para avaliar esse risco da migração. E é o que? É medicação. Então, medicar para tirar dos sintomas. A primeira coisa é te medicar, te tratar, porque ela está tendo dores dor. Insuportáveis. Isso. Então, primeiro precisamos controlar, ver essa dor. A partir daí vai ser o quê? A alimentação. Alimentação extremamente saudável, com muito pouca gordura, para que você consiga conduzir a sua gravidez tranquilamente e não precise. Agora, é óbvio, no momento de uma crise muito aguda, de uma necessidade, de se entupir, aí vai ter que fazer um exame que pode ser o endoscópico para tirar a pedra que está incomodando, aí é só o risco da anestesia, por isso que passado o primeiro trimestre é mais tranquilo. De gestação. Isso, e antes do último trimestre também, porque... Então, ali no meinho, né? No meinho, você está só o nenê ganhando peso, então se você precisar de algum tipo de intervenção, é o melhor momento, mas sempre o quê? Com o acompanhamento do seu ginecologista. Sim. E se conseguir aguardar, após a gravidez, o primeiro mês de amamentação, aí opera tranquilamente. Falamos tanto em alimentação, doutor, e a gente tem aqui uma mesa farta. Isso, tem de tudo aqui pro pessoal. Ó. Tem de tudo, mas não pode tudo. Não pode tudo. Temos que evitar algumas coisas, né? Vamos então aos proibidos, doutor Eduardo. Proibidos, tá aqui, ó. Quer evitar? Proibido mesmo cigarro, né? A gente sempre vem, e tudo que eu venho falar aqui de estômago, de gastrite, de pulmão, do que a gente for conversar. Sou ex-fumante. Parabéns, excelente Fumava notícia. 2 cigarros por dia. Parei de fumar há 15 anos e tenho vontade de fumar até hoje. É, mas vai ter, porque fica impregnado, eu não me vício, conformo com isso. É a nicotina e a pessoa cria uma certa dependência nesse sentido por várias situações. Mas a gente e é acha difícil que fuma de pouco? A gente acha que fuma pouco? Só 2. Vai ser fácil parar. Não vou sentir tempo falta, já terminou? 15 anos. Então o pulmão já está, né? Refeito. Outro pulmão, você já se livrou dele. Então, cigarro proibidíssimo. Cigarro proibidíssimo porque ele vai interferir em tudo, causa mais câncer, a gente tem que tomar cuidado. O que a gente mostra aqui são embutidos pelo excesso de gordura, então precisa tomar cuidado, tem que se eliminar, não é para você abandonar, né? Não é para você no café da manhã, a sua mortadela, que o brasileiro gosta muito, pode comer. Salsicha. Pode comer na festinha, que você vai estar lá. Agora não é para o seu filho almoçar e jantar salsicha todo dia. Tá. Mas na festinha não é para falar para mim, você não vai comer salsicha que o doutor Eduardo não. Pelo amor de Deus. Pode comer o hot dog de vez em quando. Às vezes é uma coisa com doces e salgados em geral, situações que vai ter muita gordura, que vai fazer o quê? Sempre propiciar. Agora, uma situação que assim, você tem que evitar isso para evitar a formação da pedra. Agora, a pessoa que está com quadro de crise, está com dor, tá mal, aí é proibido mesmo. Café. O café vai irritar o teu estômago, vai prejudicar a sua digestão. E o amendoim? Então, o amendoim também tem muito, é bom, pela mas gordura? Pela gordura. Então, nesses momentos, a pessoa tem que evitar esse tipo de alimentação. Amendoim e castanhas em geral? Isso, evita nesse momento por essas questões. E alimentos muito gordurosos, que a gente diz no sentido assim de lanches, de frituras, entendeu? Porque a pessoa está com crise. O problema da crise é exatamente porque não está conseguindo liberar para digerir gordura. Você vai ingerir mais gordura? Vai ter muita dor. Faz todo então, sentido. A gente proíbe totalmente, o paciente faz alimentação leve, muita hidratação, medicação para sair da crise. E depois vai voltar à sua vida normal. E aí a gente indica aqui, né, os liberados, né? Então, também nenhuma novidade. No fundo a gente sabe. Todo mundo sabe. O que fazer, o que não fazer aqui, os liberados. Nenhuma novidade. E o que a gente sempre dá de dica para as pessoas em casa é que quando você proíbe, é os 880, né? O proíbe tudo, não pode tudo, aí complica. Aí a pessoa só vai lá. Muito, é isso só quero isso. Aí também não é bom porque falta alguma coisa de lá. A gente precisa de açúcar, a gente precisa de um pouco de... Então, é equilíbrio. Agora, você vê, todas as frutas aqui, espetacular. A pessoa vai comer um melão, vai comer uma tangerina. Abacate pode?
Pode, não tem problema em pequena... Agora, assim, não pode o abacate bater com creme de leite, açúcar e querer comer. Aí mudou um pouco, né? Então, Mas porque até eu tenho visto abacate em quase todas as pautas que a gente faz de saúde como um alimento indicado e liberado. Isso. Até pouco tempo atrás era gorduroso, mudou. São algumas coisas que mudam igual o ovo, né? Ovo pode dar colesterol. Bem lembrado. É que aquilo, o cara quer comer a tabela inteira de ovo, quer comer todos os abacates misturados num doce. Não, quando é a fruta, exatamente. Você fazer um prato lá com um abacate, com morango limpinho. A gente brinca em casa, né? Família italiana, mas a mãe prepara lá. Meus filhos, vai num calor desse, mas você vê um prato bonito, com a fruta, põe um gelinho em cima. Fica aquele aspecto, né, de refrescância. A molecada vai aí também. E estimular consumos de verduras, né? De comida de verdade, que eles dizem, isso, exatamente. Isso aqui que eu vou comer. Então, assim, tem que ter a proteína, tem que ter, a gente trouxe aqui, né, quinoa, trouxe gergelim, então são situações que é importante para ajudar o seu intestino, fibras é importante. Aquilo ali é chá? Aqui é um chá. Chá. Porque é bom a gente... Entra na hidratação. Isso, ajudar para hidratar. Temos mais uma água, pergunta. Vamos lá. Quer dizer, vale água, vale chá, vale suco natural? Suco natural, espetacular. Não pode refrigerante, né? Sim. Isso cortar também. Fernanda Rosa pergunta, o anticoncepcional pode causar cálculos na vesícula? Muito boa a pergunta, Fernanda, que é uma dúvida bem frequente, tá? Porque pode causar sim. O uso de anticoncepcionais, ele altera toda a questão hormonal das mulheres, né? E esses hormônios são ligados à gordura, etc. Então, as pessoas que usam o anticoncepcional, você tem maior tendência à formação de cálculos. É verdade isso. Ótima pergunta mesmo. Muito boa. Temos mais uma. Giovanni Roque, existe alguma contraindicação para se realizar a cirurgia? Não, se o paciente detectou, está com o cálculo lá, fez todos os exames, tem condições cirúrgicas para isso, você pode realizar a cirurgia, não tem nenhuma contraindicação maior. A não ser que ele esteja numa crise aguda muito severa, que vai precisar tomar medicação para melhorar da crise e para operar depois. A não ser que tenha uma gravidez, que você vai ver o melhor momento da intervenção. A não ser um caso, o paciente está muito grave, o cálculo impactou, será que é só melhor a gente fazer o exame endoscópico? Então, no geral, não existe uma contraindicação formal, não. Tem as particularidades e as exceções. As particularidades que aí o seu médico vai analisar. Não, nesse momento a gente não vai submeter um paciente num quadro, por exemplo, tá com febre amarela no hospital e agora eu quero aproveitar que eu estou internado. Não. Então, assim, você vai se tratar de uma situação, porque tem muito disso às vezes o paciente, né? Doutor, eu vou precisar fazer um procedimento no ouvido, dá para o senhor operar minha vesícula? Fazer um pacote? Aí é complicado, né? Dói o ouvido ou dói a vesícula? O problema é que está dando da infecção. Então, isso precisa tomar cuidado, que precisa operar, não existe uma contraindicação formal, agora não dá para empacotar coisas ao mesmo tempo. Não. Agora, doutor Eduardo, dá para acontecer a seguinte situação? Uma pessoa tira pedra na vesícula, uma semana, 10 dias depois, sente uma dor e aí é constatado que ela tem mais pedras na vesícula e essa pessoa fica em observação. Isso, o que acontece? Às vezes a pessoa retirou a pedra, mas a bile ainda está lá, tem microcálculos, a pessoa volta a ter dor. Aí você tem esse tratamento por endoscopia que a gente consegue ir lá olhar e ver se ainda tem resquícios. Se tem o que a gente chama de barro biliar, porque às vezes barro biliar. Isso, então a bile é um líquido, igual a água. Só que aí a hora que ela vai virar uma pedra, não é um barro primeiro, ela ganha um espessamento. Vai ganhando espessura. Isso, vai ganhando corpo e depois vira uma pedra mesmo. Você tirou a vesícula, não tem mais, mas às vezes a pessoa pode ter isso. E aí você tem a alternativa por endoscopia de poder limpar o canal e deixar voltar a funcionar tudo. A última alternativa é retirar a vesícula. É a última. Aí a pessoa está lá, com a pedra e tudo, vai ter que operar. Vai ter que operar. Entendi. Muito obrigada. As dúvidas não acabaram, mas o nosso tempo sim, então eu já convido o doutor para voltar. Eu que agradeço. Doutor Eduardo Greco é gastrocirurgião e endoscopista. Muito obrigado. Parabéns, viu? Eu que agradeço. O site dele é institutoendovita, com 2ts.com.br. Eu sempre fico pensando nessas pessoas que fazem endoscopia na gente, não dá dó? Mas hoje em dia não tem mais medo, né? Você dorme gostoso, é um exame tranquilo. Não, pode ir lá fazer, que hoje é tudo com sedação. Os hospitais, os locais adequados trabalham já com equipe de anestesia, então você faz o exame com tranquilidade, nem percebe, não sente absolutamente nada. Então, pode fazer com tranquilidade. Isso que eu falo, não precisa mais ter medo da endoscopia. Nada. Maravilha, muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço. Bom Parabéns, fim de semana, boa até a sorte. próxima. Parabéns pelo programa. Muito obrigada.